Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos dando início então à nossa segunda aula atividade à distância. E a gente vai falar um pouquinho sobre macroeconomia. Nessa aula, eu espero que vocês já tenham assistido a teleaula 2 do professor, né, para que até a gente consiga fazer se entender melhor através desse vídeo. Vocês aprenderam os conceitos fundamentais de macroeconomia. É uma aula bastante importante essa segunda aula, né? Então, vocês tiveram muito contato com a questão da contabilidade social, com a economia monetária. O professor falou também sobre a balança de pagamento, balança de comercial, balança de serviços. Então, são conceitos que na macroeconomia são muito importantes. Então, que a gente entenda sobre esses conceitos para que a gente possa ter uma visão geral de tudo, desse funcionamento dessa macroeconomia. Vocês, como futuros administradores, vão utilizar muito a microeconomia, né? Ela está mais focada, mais ligada para os pequenos negócios, para as empresas, para as organizações. Já a macroeconomia é uma visão geral e sistemática de tudo. Como funciona a economia no mundo? Não é isso? Como que funciona a economia no mundo? E o que a gente pode notar? Que a economia mundial ela é muito baseada em políticas. Política de cada governo. Né? Então, hoje em dia, está a maior polêmica em relação à China. Foi a China que de repente, disseminou esse vírus para, de repente, ter uma obtenção financeira futura, né? Um retorno financeiro disso, né? Muita gente comenta que sim. Muitas pessoas criticam que não, que isso é uma coisa, uma invenção das pessoas. Então, ou seja, tudo o que acontece na macroeconomia, na verdade, está ligado a decisões políticas. E essas decisões políticas, na maioria das vezes, tendem a quê? A uma satisfação, a uma vantagem econômica. Não é isso? As organizações e os governos, eles querem ter sempre o melhor lucro. Querem ser o país onde a economia circula mais, onde o retorno de investimento seja maior, né? Então, para isso, eles atuam com políticas. O tempo todo, eles atuam com políticas que, de alguma maneira, tentam preservar o seu poderio econômico e financeiro, né? Então, analisando agora também essa situação que nós estamos passando em relação ao coronavírus, como que a economia irá se comportar a partir de agora? Essa é um grande desafio para nós sabermos, porque nós não sabemos quanto tempo vai durar isso, quanto tempo vai durar o nosso isolamento aqui no Brasil e no mundo, né? Como que essa pandemia vai ser disseminada, que países que vão ser mais atingidos, como que os países vão lidar com tudo isso? Então, a gente vive um momento, digamos assim, macroeconômico extremamente indefinido. Então, até final de 2019, começo de 2020, nós tínhamos uma ideia de como que a economia mundial, a macroeconomia, ia se comportar. Agora a gente não tem mais esse parâmetro. A gente não tem mais esse parâmetro porque tudo está muito indefinido. Nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa economia no Brasil e com a economia no mundo. E, de alguma maneira, a economia mundial nos afeta profundamente, porque somos exportadores e somos importadores. Então, nós não sabemos como que essa economia vai se comportar. Fica muito difícil você julgar, você saber. Existem aí alguns prognósticos, algumas avaliações de economistas sobre o que vai acontecer, mas a gente também não pode levar isso tão a sério, porque nós não sabemos realmente para onde que nós estamos caminhando. A gente vai ter que esperar um pouco, né? Deixar a poeira baixar para a gente poder entender para onde que a gente vai caminhar, né? Bom, o professor falou na aula, e vocês provavelmente já assistiram, né? Sobre todos esses assuntos que eu falei rapidamente aqui, e o que eu vou propor para vocês? Eu vou propor para vocês, como material complementar, alguns vídeos. Um desses vídeos chama Entenda como a economia funciona de forma simples.
É um economista, um estudioso, que ele vai falar de uma forma muito simples tudo isso que a gente viu nessas duas aulas, ele vai falar resumidamente, com palavras simples, para a gente entender facilmente como que funciona a economia. É um vídeo muito interessante. Também vou passar dois vídeos, vou enviar dois vídeos para vocês no grupo. Um sobre balanço de pagamentos, que é fundamental, imprescindível esse item, né, para o nosso estudo, e balança comercial. Acho que são dois itens aí muito importantes e que a gente não pode deixar passar, não. Como sessão pipoca, digamos assim, né, sessão cinema de vocês, eu vou mandar para vocês um documentário incrível. Ele chama Brasil Rico. Brasil Rico. É como alcançar a prosperidade no Brasil. Olha que interessante. Tá? Isso é tudo antes do coronavírus, tá, gente? Mas vale a pena a gente ver. Porque tem uma série de entrevistas sobre a opinião de pessoas assim, da pesada em termos de economia. Tem o Abílio Diniz, Delfim Neto, Armínio Fraga, Eduardo Gianetti, Henrique Meirelles e outros. Então é um documentário legal, ele é gostoso de assistir, não é nada cansativo, não, que fala sobre a economia do Brasil e como que você pode se dar bem nessa economia do Brasil, nessa macroeconomia aqui do Brasil. Tá ok? Em relação à aula atividade que o professor deu, eu vou pedir para vocês realizarem, vocês fazerem a aula atividade e responderem a aula atividade e depois eu vou mandar para vocês lá no final de tudo que eu postar lá do grupo, eu vou mandar o gabarito dessa aula atividade para vocês só conferirem, tá certo? E que mais, gente? Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver, a respeito desse documentário, né? Eu queria opiniões também, para quem assistiu o documentário, envie opiniões aí no grupo sobre o que vocês acharam do documentário, e no final também tem aquela nossa pergunta. Lembra a pergunta que eu sempre faço, uma pergunta por semana? Tem uma pergunta lá muito interessante, quero que vocês respondam. Tem muita gente aí que não está participando, quero ver vocês aqui, tá? Quero ver vocês aqui participando do grupo, tudo que vocês assistirem, comentem, tudo que vocês viram na aula atividade que o professor passou, se tiver alguma dúvida ou quiser falar sobre alguma coisa, escreva lá no nosso grupo, tá? E essa pergunta, principalmente essa pergunta que eu fiz, que eu vou fazer lá no finalzinho, a última coisa que eu vou postar para vocês no grupo, respondam essa pergunta, eu estou contando com a participação de vocês, tá bom? Um abraço grande, fiquem em paz, se cuidem, tá bom? Cuidem de vocês, da família, das pessoas que vocês amam, que vocês prezam, né? A gente está num momento aí que a gente precisa cuidar mesmo da gente e das outras pessoas também, tá certo? Um abração e a gente se vê lá no grupo, tá? Tchau, pessoal.